Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Estou aqui toda terça-feira com a minha amada Lua Ferreira. Tudo bom, Lua Ferreira? Tudo bem, Tadeu Rodrigues? Deixa eu te fazer... Tá frio, né? Tá frio, tá muito frio, mas isso é bom, não é? E tô com muita saudade. Eu também estou com muita saudade de você. Acho que quem tá em casa deve estar com frio ainda. A gente tá na primeira semana de frio aqui de maio, mas eu acho que quem tá ouvindo já tá em junho. Então, espero que os nossos eus do futuro estejam agasalhados. Assim seja. Eu quero dar um serviço aqui que eu esqueci de dar na outra semana, mas eu quero divulgar aqui a Livraria Porão, no Instagram, Livraria Porão. Ele tá com meu amigo Rafael, Wellington Rafael, poeta, excelente poeta. Ele é um cara que fomenta bastante a cultura, promove rodas de conversa de fotografia, literatura, música. E ele tem também um sebo que você pode acessar pela Livraria Porão, lá no Instagram, ele divulga e ele entrega para todo o país. Então, o pessoal que quiser conhecer, ele tem uns livros raros também, que aí já é um pouco mais caro, mas uns livros bem, bem bacanas, bem diferentes também. Basta chamar ele lá e está divulgado. Um beijo, então, Wellington Rafael. Lembrando que o Clube do Conto continua, parceria do Rabiscos com a Editora Reformatório. Quem quiser participar, só mandar um e-mail para mim ou para a Lua, chamar aqui no Rabiscos, ou chamar contato@editorareformatório.com.br, solicitar o conto, que vai ter acesso ao conto, e na última segunda do mês a gente discute com o clube e com o autor. É isso. Todos os recados, Tadeu Rodrigues? Todos os recados dados, eu acho. Não estou esquecendo de nada. Então, você pode fazer as honras da casa. Vou apresentar nosso convidado que está estreando aqui no Rabiscos, a primeira vez que vem, é o escritor Caio Felipe, que vamos falar sobre várias coisas aqui, sobre literatura, sobre a carreira dele. Vamos falar do livro mais novo, Não Existe Pecado no Lugar de Onde Eu Vim. O Caio nasceu em 97, um menino, carioca, Rio de Janeiro. Ele é graduando em Ciências Políticas, ou está graduado, não sei, depois você confirma, Caio. Também escreveu os livros Como Cuidar de um Girassol e Para o Homem Descansando ao Meu Lado. O Caio também participou de zines com poetas do subúrbio do Rio de Janeiro e o Invertidas 2, com poetas LGBTQIA+, na América Latina. Seja bem-vindo, Caio, ao Rabiscos. E aí, gente, boa noite. Estou muito feliz de estar participando aqui, acompanho vocês, gosto muito do conteúdo e agradeço imensamente o espaço. E é isso aí, estou na minha terceira publicação enquanto livro. Também gosto muito de zine, já participei de alguns, é uma forma que me agrada muito e que eu gosto de participar, gosto de consumir, gosto de indicar. Acho uma forma de literatura muito importante também. Nossa, eu gosto muito de zine também, eu participei de alguns, eu acho que zine é uma literatura que comunica muito com os dias de hoje, assim, aquela coisa ágil, rápida e de fácil acesso também, geralmente são baratinhos, né? Eu gosto muito também. Tinha um pessoal que fazia os poetas ambulantes de São Paulo, tinha um amigo meu, Toquinho Carvalho, excelente poeta também, ele fazia uns zines, nós adorava, é bem, bem legal. Tá tendo bastante zine ainda, Caio, você não sabe? Então, dentro dos coletivos acontece bastante, sim. Uhum. O meu primeiro contato com a literatura, minha primeira participação na literatura foi com o zine, com o coletivo Verso, esse zine Alter Ego, e rola bastante, assim, pelo menos no Rio, é o cenário que eu conheço mais, rola bastante. A galera vem de espaços culturais, em lugares mais boêmios, na Lapa, por exemplo, tem sempre gente circulando, vendendo. E é isso, eu acho muito importante, é uma forma mais barata da literatura e mais imediata também. Esse trabalho acho bem importante, é um acesso muito mais fácil, né? Não é todo mundo que tem acesso ao livro, e ao zine, que geralmente também é o valor que a pessoa decide, quanto que paga. Geralmente é um valor aberto, né? Sim, sim. O Caio, Legal. antes da Lua entrar na pergunta do livro propriamente dito, eu quero só fazer uma introdução, Lua, que eu quero só para contextualizar, porque a gente vai falar um pouco do seu livro novo, de poesia, sua estreia na poesia, mas eu queria fazer só um panorama dos seus dois primeiros trabalhos e juntamente com a coletânea que você participou em Invertidas 2, com poetas LGBTQIA+, na América Latina. Você, como um escritor gay, você hoje consegue ver essa literatura, né, as temáticas da literatura LGBTQIA+, atingem os seus textos
naturalmente por você ser um escritor gay, ou você acha que a gente consegue hoje já superar essa barreira e tratar de qualquer tema, de outros temas, com as inserções naturais do gênero da condição sexual do escritor? Então, quando eu comecei a escrever, foi referente a assuntos LGBTs. A minha questão gay, o meu primeiro livro foi sobre o meu cotidiano. Assim, acho que muita gente se identificou pelo cenário, pela questão da sexualidade e tudo mais. Mas chegou no momento que o compartimento da literatura LGBT não dava conta do que eu queria falar. Me interesso muito por debate de gênero e sexualidade, mas não é só isso, né? Tem as interseccionalidades da gente e a poesia me ajudou muito com isso. Sobre o Invertidas 2, é um zine de 2020, com participantes de todos os países da América Latina, todos LGBTs, e foi muito legal participar, porque foi a primeira vez que eles abriram a chamada para pessoas de outros países, porque a originalidade dele é do Peru. E foi legal, porque circulou bastante online, também teve distribuição física, mas eu tive bastante retorno. Muita gente daqui do Brasil, de outros países também. Me comunico ainda hoje com alguns participantes. A gente consegue ler ele? Consegue sim. Tem disponível no perfil do Instagram do coletivo. Bacana. Qual que é o coletivo? É Putos que Leem. Putos que Leem. Eu vou lembrar de deixar aqui embaixo também. Sim. Aí o pessoal de casa pode acessar aqui embaixo também. Isso, lá no Instagram também eu estou sempre compartilhando, é um trabalho que eu gosto muito, estou sempre compartilhando e anualmente esse coletivo abre chamada para novos poetas também. Legal. Lua. Caio, você escreveu esse livro na pandemia ou foi durante a pandemia? Foi durante a pandemia. Eu não tinha muito contato com a poesia, nunca tinha escrito poesia antes da pandemia, na verdade, mas foi um ano também que eu só li poesia por conta dos meus amigos, principalmente, que são as pessoas que mais me influenciam, inclusive. E também por conta de algumas questões que eu queria trazer, eu acho que não renderiam um conto inteiro, na verdade. E a poesia me ajudou muito, assim, eu me senti muito mais confortável escrevendo poesia, na verdade, do que conto, por exemplo, e foi escrito todo durante a pandemia. Teve algumas correções depois, uma poesia ou outra que eu introduzi durante a edição do livro, mas basicamente ele foi todo escrito durante a pandemia, assim. E no livro, inclusive, eu trago esse cenário da quarentena, principalmente. A gente vê bastante isso. Eu queria entrar no título, é muito clichê, né? A gente fazer pergunta dentro do título, mas não existe. De onde você vem do Rio, Caio? Então, eu sou de Realengo, da Zona Oeste, isso, de subúrbio, que é conhecido por um cenário muito violento. Realengo nunca foi falado na mídia, e quando foi falado foi referente a um massacre que teve dentro da escola, onde algumas crianças foram assassinadas, né? E também é um dos bairros mais violentos do Rio de Janeiro. Assim, esse título faz referência a essa violência, que eu acho importante demais ser dita, e elas ampliaram durante a pandemia, né? Ainda que ficamos todos em casa, mas essa pandemia continuou, e é isso. Esse título vem muito também da literatura, de um livro do Vitor Heringer. Algumas pessoas associam o título a uma música dos Secos e Molhados, né? Não Existe Pecado ao Sul do Equador, que é uma música que eu gosto muito, eu amo Ney Matogrosso, mas quando eu pensei esse título foi a partir do livro O Amor dos Homens Avulsos, do Vitor Heringer, que em determinado momento ele fala que não existe lei depois da passarela 6 da Avenida Brasil, que é exatamente onde eu moro. O Vitor ele era do Glória, né? O Vitor, se não me engano, ele morava no Glória. Isso. Acho que sim, não tenho certeza. Eu acho que sim. Não tenho certeza. E aí, eu gosto muito dele também, fazendo um parênteses, eu sou muito. apaixonado na literatura dele. Inclusive, o Carlos Schroeder vai vir aqui no Rabiscos falar sobre a coletânea que eles lançaram agora. Olha, isso é muito crônicas. Importante. Livraço, né? Ele escrevia como ninguém. Que bom que ele deixou as obras dele. Que bom que a gente tem acesso. Poucas, mas boas, né? Sim. Que bom que a gente tem acesso à literatura dele. E aí, continuando, em determinado momento ele fala que não existe lei depois da passarela 6 da Avenida Brasil. E essa frase, quando eu li, ficou ecoando durante muito tempo. E eu tirei um tempo para pensar no título. Nos outros 2 livros, o título vieram primeiro. Os 2 títulos vieram primeiro. Nesse, não. Nesse, eu concluí a obra para depois dar um título, até porque eu não tinha muita confiança na minha própria poesia.
E aí depois eu fui mostrando para alguns amigos, fui fazendo edições também, né, tendo coragem de ler meu próprio texto na poesia, e aí eu fui editando e cheguei nesse título, e é lógico que eu também fico muito feliz quando fazem referência à música dos Secos e Molhados, que acho que tem tudo a ver. Quando a gente fala em pecado, dada a nossa criação, né, a nossa realidade, assim, de cultura cristã, judaico-cristã, então, naturalmente, a gente é arremessado para Deus, pecado e Deus, né, como figuras antagônicas, né? E eu queria te perguntar, de onde você vem? Onde você estava? De onde você vem? Deus existe? Então, isso, eu acho que durante muito tempo eu neguei. Assim, durante muito tempo eu não quis acreditar, ou não era uma coisa importante, mas recentemente eu tenho pensado sobre o assunto e acho que eu acredito em tudo, assim, em qualquer parada que me falam, não tanto em religião, principalmente nessa coisa do cristianismo, não acredito nem pouco, apesar de fazer uso de muitas palavras católicas durante um livro, mas é mais no sentido crítico do que cristão mesmo. E se Deus existe, eu acredito que existem muitas coisas, assim, não essa imagem de Deus, né? Acho que não pode existir essa imagem de Deus. Ontem estava até aqui conversando com alguns amigos, eu não acredito, ou então talvez só nesse Deus depois de morto. Eu acredito talvez mais nele anterior à história da Bíblia, né? Enquanto ele era adolescente, enquanto ele tinha as amizades que na Bíblia é descrita como pobre e prostituta, né? E garota de programa. Então acho que eu acredito nessa pessoa, nessa religiosidade que segue uma vida inteira e que é contada durante toda essa vida, sei lá, num Deus que fala de sexo, que transa, num Deus que transou durante a adolescência, sabe? Que fez tudo o que ele queria fazer como qualquer outra pessoa, não só nessa situação de ressurreição que eu acredito bem pouco, na verdade. Quando eu li o seu livro, e eu fiz a interseção com o título, me pareceu a leitura que eu fiz, até porque eu não fui na música, não me recordei do título da música. Enfim, a interpretação que eu fiz é que por não existir pecado justamente pela ausência de um Deus, entendeu? Essa foi a leitura, por isso que eu te perguntei de Deus, se tinha uma relação com isso também. Sim, sim. Eu acho que tem Por causa também. da ausência, de todo de amparo, de... Porque também, como o livro fala muito de sexualidade, né? E o que sempre controla essa sexualidade nossa é o pecado. E aí, quando a gente exclui o pecado, não sobra nenhum controle errado, né? Mas não, eu acho que talvez eu tenha começado a pensar mais em Deus a partir da escrita do livro também, a tentar desvendar algumas coisas que, para mim, eu não ligava tanto, eu não fazia questão de pensar sobre, e eu acho que a partir da escrita do livro eu me coloquei a esse exercício, sabe? E você destaca muito a figura do Cristo, né? Dessa coisa dos jornalistas, das pessoas, né? Do homem bem, que se pega nessa imagem e tudo mais. E por isso que eu fiquei me perguntando e querendo entender se tinha relação com isso também. Eu não sou de uma família religiosa, ninguém na minha família, ninguém que convive comigo dentro de casa é religioso, apesar de ter parentes que são cristãos, católicos, evangélicos, candomblé, umbanda, de todas as religiões, mas não, mas o meu bairro, acho que o Rio de Janeiro como um todo, principalmente durante a pandemia, onde o nosso prefeito era pastor, era inegável não pensar em religiosidade e na figura do Deus construído para a gente a partir da política, sabe? Porque se o nosso antigo prefeito ganhou a eleição foi por conta da igreja também. E aí isso mudou muita coisa, né? E aí aí eu me vi dentro de casa logo em seguida, e aí o Rio de Janeiro, sei lá, vários políticos do Rio de Janeiro foram presos durante a pandemia e, em sua maioria, todos evangélicos. E isso isso coloca uma questão muito grande, né? Aí eu acho que é realmente inevitável pensar nesse controle que a igreja, que o cristianismo coloca sobre o meu corpo, sobre o corpo das pessoas, dos meus amigos, na maioria LGBT,
E aí fica inevitável. E eu acho um bom exercício trazer tudo isso para a escrita, sabe? Eu acho que é impossível. Para mim foi impossível não levar isso. Para mim seria impossível não levar isso para a escrita nesse momento que eu estou agora e também há 2 anos atrás, que foi quando eu escrevi. Sim. Entendeu? Caio, eu vejo muito um movimento político muito forte dentro de você, né? Até pela sua graduação em Ciências Políticas. Você é graduado? Você está fazendo ainda isso? Não. Estou cursando ainda. Está graduando em Ciências Políticas. O seu movimento natural, como você falou, quando você começou a escrever, você enfrentou a temática gay, né? De seus conflitos. Você fala dessa religiosidade, que eu acho que é inevitável a gente falar dela por conta do título do livro e por conta das menções que você faz a isso nos textos. E você falou aí de um Jesus Cristo adolescente, você citou sua família, que vem de uma família que não é religiosa. Como que essa costura se deu em você, assim? Como que foi foi acontecendo esses cliques da sua vida de adolescência, de conflito, de reconhecimento, de literatura? Como que foi esse caminhar? Certo. No subúrbio, nasce igreja o tempo inteiro. Dentro de casa eu não tinha tanto contato com a religião, mas, sei lá, na escola, por exemplo, a boa parte dos meus amigos eram de alguma dessas igrejas. Isso, para mim, nunca foi uma questão, porque por mais que todos eles fizessem parte de uma igreja, isso nunca foi assunto entre rodas de amigos, ou nunca um assunto que tenha durado muito tempo. Então, isso eu só fui perceber durante muito tempo, assim, só fui perceber bem mais tarde. Que apesar de todos eles, obviamente, por conta da família fazerem parte de uma instituição religiosa, era isso, era por obrigação. E aí, em relação à minha família, conheço alguma coisa de religião e da Bíblia, sei lá, porque é inevitável, né? A televisão está disponível tratando dessas histórias o tempo inteiro. O jornal. E o contato que a minha família não tem com a religião me colocou muito tempo para pensar, sabe? Porque destoava das outras famílias das quais eu convivia, por exemplo. E eu acho que isso foi muito bom para minha formação, sabe? Para minha juventude. Não ter esse apego cristão, não ter esse apego cristão foi muito importante, sabe? Eu acho que eu fui mais livre, sei lá, eu contei para minha família que eu sou gay com 13 anos, se fosse pela igreja eu não teria contado com essa idade, sabe? Eu acho que eu não teria contado até hoje, talvez. É justamente essa pergunta, porque você falou que, né, o seu núcleo familiar, né, vocês não tinham religião. Uhum. Isso deve ser muito libertador, né? Ainda mais, né, você vindo, né, de um contexto LGBT, né? Uhum. E foi super tranquilo, então, quando você... Uhum. Então, falou... é aquilo. Eu me preparei durante muito tempo para contar. Uhum. Me preparei durante muito tempo para contar porque eu não tinha um bom exemplo dessa situação. Não tinha, eu acho que até hoje eu acho que essa conversa é construída de uma forma mais fácil. Uhum. Mas eu construí durante muito tempo, eu pensei muito se contava ou não, pensei até o último momento. Mas no momento que eu contei, foi bem tranquilo. Eu contei primeiro para minha mãe, sou o filho mais novo, contei primeiro para minha mãe, as minhas irmãs já sabiam, e a reação dela no início foi bem tranquila. Depois tivemos algumas conversas, assim, mas que também não me incomodaram tanto. Mas aí eu percebi que isso foi uma questão, assim, era uma situação que eles não sabiam lidar também, sabe? Uhum. Hoje em dia eu tenho total liberdade, assim, minha mãe, meu pai, minhas irmãs não tem nenhuma questão em relação a isso e fico muito satisfeito. Porque aquilo, eu pensei muito em contar ou não, antes desses meus 13 anos, uma criança, mas exatamente isso, assim, era o porquê não contar. Porque quando eu comecei a pensar sobre isso, a refletir sobre isso, estava deixando de ser uma questão para mim, sabe? Eu já tinha amigos, muito novo, mas já tinha amigos LGBTs, e a gente não conversava sobre Deus, mas a gente conversava sobre a nossa sexualidade, sabe? Então a gente construiu isso junto, e aí, por coincidência ou não, boa parte das pessoas saíram, boa parte das pessoas LGBTs que conviviam comigo saíram do armário nesse mesmo momento, sabe? A literatura te acompanhou nesse momento também, junto? Essa vontade de falar, esse modo influenciou nisso? Não, porque eu não tinha contato com a literatura LGBT. Eu fui conhecer a literatura LGBT um pouco mais tarde, assim. E como foi quando você conheceu? Eu conheci através de um livro que se chama
O Terceiro Travesseiro. Eu sempre falo que é a Bíblia de todo menino gay, sabe, do final dos anos 90, porque era o único, assim, além do Caio Fernando Abreu, mas que eu não tinha o conhecimento dele nessa época, mas foi por conta desse livro que eu comecei a ter interesse e a pesquisar sobre outros títulos de literatura LGBT. E Foi aí importante. depois foi muito importante. Quando eu tive acesso, por exemplo, à literatura do Caio Fernando Abreu, isso mudou tudo, assim, mudou tudo, porque eram questões muito parecidas e questões de 30 anos atrás, sabe? Então, existia essa identificação foi muito importante. Recentemente, muitos autores, né, LGBT estão se introduzindo na literatura e isso é fantástico. Assim. Eu queria ter tido acesso a todo esse trabalho, a todas essas obras há 10 anos Porque atrás. muito se questiona isso, né? Aquilo que eu falei no começo. Às vezes a gente conversa com escritoras trans aqui, pessoas queridas, e elas colocam assim que eles querem poder falar sobre tudo e não ficar rotulada como uma pessoa que tem que falar necessariamente sobre sexualidade. Isso é um caminho, mas o outro caminho também, você que é um escritor jovem, você é nascido em 97, você está dando um testemunho de como que foi importante para você a literatura LGBT. E quando você fala isso, muitas pessoas que estão ouvindo o Rabiscos, jovens que estão ouvindo o Rabiscos, eles vão ter também o contato com as primeiras literaturas da vida deles, dentro do que você está falando, por exemplo. Né? Por exemplo, a gente tem escritores que estão se descobrindo, o Rabiscos está com 3 anos e meio, tem crianças, adolescentes que ouviram Rabiscos 15 anos, que hoje já vão fazer 19. E aí são pessoas que eventualmente querem ouvir. Então é importante ouvir também isso, esse movimento político, né, que você fala assim também. Sim, sim. Agora acho que não dá mais para negar, né, essas histórias. Acho que durante um tempo deu. Agora não dá mais. Agora a gente consegue escrever sobre isso e ao mesmo tempo se comunicar com adolescentes, sabe? Sei lá, tem literatura LGBT voltada para crianças, isso é incrível. Isso é sabe? incrível. Isso é incrível. Para o entendimento de família, para o entendimento de masculinidade, do que é masculino e do que é feminino, e do que não é nenhuma dessas coisas, isso é fundamental. E sim, então, na literatura nacional tem tido muitos autores LGBTs, eu fico muito satisfeito com isso, sabe? E nem sempre dá para falar sobre sexualidade e gênero, e eu acho que é justo por isso. Eu acho que a gente tem que avançar mesmo no debate, no que a gente escreve. Acho que o tempo inteiro a gente tem que estar dialogando com o momento que a gente vive. E que bom, assim, que a gente consegue associar sexualidade e gênero a outros temas, as outras interseccionalidades. Isso me deixa muito satisfeito. E a galera tem sido lida. Esse é o fundamental, sabe? Autores LGBTs têm sido lidos. E isso é incrível. Isso é muito verdade. Eu trouxe uma escritora aqui, Patrícia Capella, que ela escreve literatura infantil com temáticas delicadíssimas, não só temáticas LGBT, mas também com temáticas de filhos que perdem pais, que perdem avós por câncer, e ela trata com esses temas, e ela escreveu um livro onde duas adolescentes indígenas, gays, se relacionam. Eu falei, cara, quando que a gente ia falar isso, né? Quão libertador né? A gente ter esse resultado, assim, né? Sim, sim, com certeza. E esse assunto também tem estado bem alta, né? A gente tem discutido muito sobre a existência dos povos originários, isso é incrível. E tem que ser falado, sabe? E não dá para excluir, né? Não dá para falar de um corpo sem excluir a sexualidade desse corpo. Acho que a maioria, pelo menos, dos seres humanos passam pela questão da sexualidade, do sexo e do gênero. Total, total. Lua, vamos ler um poema dele? Vamos, deixa eu entrar aqui. A Lua é a nossa leitora oficial, cara. Porque ela com essa voz, eu nem ouso ler poesia. Ah, que pecado, gente. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de ler o texto que eu escolhi. É a página 45. É Moon que o título? Sim. Moon. É porque eu quase pronunciei de outra forma. Ela escolheu esse porque o nome dela é Lua também, Moon. Isso é muito bonito. Vamos lá. Aqui está o 3x4 que ela não tem e me pediu, e que eu achei na página 34 de um livro, A Elegância do Ouriço, que ela pensou que eu nem sabia que tinha, e perguntou para que eu quero. Se um dia ela vai morrer, e aí depois eu vou morrer,
e a foto vai continuar dentro, servindo para quê? Mas vem cá, olha nossas caras idênticas quando eu tinha a sua idade. Essa Lindo, né? leitura maravilhosa. A Lindo. letra estava um pouco pequena, sabe? A luz também estava um pouco escassa. Nossa, leitura maravilhosa, imagina, Eu muito mais bonito adorei. na sua voz, sim. Gostei da referência Elegância do Ouriço, também é um livro que eu gosto muito. Uhum. A Elegância do Ouriço é um dos meus preferidos, assim, livraço, né? E eu gosto muito desse poema que você leu, gosto muito. Gostei. Você gostou? Eu fico feliz, fico feliz. Muito, eu te agradeço essa leitura, inclusive. Caio, Não sei se eu dei a entonação correta para o texto, né? Ficou 3 vezes melhor, no mínimo. também acho. Vontade sua. Você ia fazer alguma pergunta? Eu queria só fazer uma colocação aqui. Quando a gente leu o livro, eu e a Lu, a gente estava conversando. E a gente sempre tenta trazer perguntas subjetivas e às vezes ir além um pouco do que. E a Lua me perguntou, qual que seria a palavra central do livro do Caio, na sua opinião, né? Eu falei alguma coisa como memória, como experiência, assim, no sentido próprio, e a Lua falou algo como crítica social, você trata de subúrbio, Qual que é a resposta correta? A questão da revolta. Da revolta, isso. Uhum. Eu acho que a palavra central é fotografia. Eu interrompi, Caio, desculpa, mas interessante você falar fotografia, que foi uma palavra durante a leitura que ficou muito destacada para mim. Uhum. Isso é muito interessante mesmo. Mas a política também é uma parte fundamental, e a memória também, né? Está muito associada com a fotografia. E porque a fotografia, eu nunca fui muito tecnológico de usar o Instagram. Eu fiz o Instagram por conta da literatura, com a vontade de ser lido. Você tem 3 fotos no Instagram, que é uma frustração pra gente quando vai pesquisar as coisas do autor. Pô, hoje, stalkear. olha só, hoje eu criei uns destaques a partir dos stories e tal. Ótimo. Hoje eu criei uns destaques, Já mas eu evoluiu. nunca fui muito ligado, sabe? E aí o lance da fotografia é justamente por isso, assim. E aí também remete à memória, porque às vezes eu fico, queria mostrar alguma situação para alguém, mas eu não tenho o hábito de tirar foto. Aí eu mando mensagem para algum amigo perguntando se tem, tudo mais. Mas a fotografia foi durante a pandemia teve uma ausência de imagem, né? A gente não estava vendo muita coisa nova, só através do telefone e do computador. E aí isso para mim foi um exercício, assim. Porque eu tinha contato com as pessoas durante o cotidiano e não estava tendo contato com elas, assim, e também não tinha foto nenhuma. E também é porque eu ainda não entendo 100% todas essas maneiras, esses maquinismos do Instagram, e a construção, aí voltando de novo para o assunto LGBT, assim, eu acho que a história, a memória LGBT sempre foi dita boca a boca, eu acho que ela nunca foi contada de verdade. E aí, então, o que a gente tem como verdade é tudo o que foi escrito, assim, dentro dessa história de militância, de política e tudo mais. E aí, e esse poema que a Lua leu foi um dos primeiros que eu escrevi. E isso me pegou muito, assim. Era uma foto, de fato, que eu achei dentro da Elegância do Ouriço, era uma foto da minha mãe, e que eu resolvi guardar. Foi uma foto que eu resolvi guardar, e eu não tinha esse hábito. E aí isso me puxou, me levou, assim. É uma memória que eu queria ter. Tanto do momento que eu encontrei a foto, e tanto daquela foto da minha mãe que eu acho muito bonita, sabe? E eu acho que também tem algumas coisas que a fotografia não dá conta, sabe? Ou não a fotografia da internet. Eu admiro muito a fotodocumento, assim, eu gosto muito da imagem, do visual, mas eu acho que algumas coisas que eu queria falar, a fotografia não daria conta, sabe? Sobre, por exemplo, a violência, não daria, não dá para postar a violência, sabe? De uma maneira que seja, sei lá, de uma maneira que, eu nem sei a palavra, talvez, mas não dá para, a gente não quer muita violência associada a gente, né? E aí eu acho que isso não dá para compartilhar. E aí eu acho que esse indizível é importante, foi muito importante para eu escrever, sabe? Desde o primeiro livro. Essa impressão que você fala da fotografia lembra muito o conceito dos haikais. Eu lembro que uma vez a gente estava batendo um papo com a Alice Ruiz e ela fala isso do haikai, ela pontua
do Haikai ser como uma fotografia, que às vezes o Haikai parece que ele não tem sequer sentimento. É uma coisa descritiva apenas, que é como se o escritor estivesse apenas olhando aquela imagem e descrevendo ela friamente. E isso sempre me leva a pensar o poder da poesia de descrever, você que faz também em prosa, e você acessar sentimentos que talvez a fotografia não chegasse, como você disse. E quando o contrário também acontece, às vezes a gente olha uma foto que é apenas um olho ou apenas um rosto, e a gente consegue imaginar todo um caminho, né, por trás daquela foto. Então, talvez você falando isso da fotografia, eu acho que você mata até a questão minha da lua, porque você amarra as duas coisas, né, da memória, da vivência e da rebeldia, e do protesto e da política. Você consegue fazer esses dois ciclos, assim. Você fica a terceira via. Sim, sim. Pô, só na literatura. Só na literatura, por favor. Ou nem na literatura. Então, o Haikai, muito interessante esse pontuamento da Alice Ruiz, porque o Haikai é imediato, né, também. Não tanto quanto a fotografia, mas ou talvez tanto quanto a fotografia, mas ele é muito imediato. Interessante essa maneira. E sim, eu acho que a fotografia foi despolitizada, né, no Instagram. Eu acho que ela não exerce nenhum papel dentro do Instagram. E eu queria, talvez fosse uma vontade minha, que talvez nem seja possível, mas é isso, né? Não dá para falar só do possível também, que ela exercesse, sabe? Queria que... E também uma mania minha de colocar significado em tudo, de querer que as coisas tenham significado. Você acha que a poesia sempre tem que ter um papel? Eu acho que ela sempre tem, ainda que não queira ter, sabe? Acho que tem, sim. Até porque parar para escrever não é à toa, né? Não é sem propósito, nada. Nada do que é escrito pode ser, ou nunca foi sem propósito, porque tudo tem uma serventia. E eu acho que a poesia, principalmente, porque eu acho muito potente, sabe? Eu acho uma maneira é um desejo de futuro, e eu acho que esse desejo de futuro tem sempre um propósito. E Caio, você, em algum texto, parece que eu li, que você fala sobre não ter habilidade para fotografar, ou não ser muito hábil para, né? Uhum. Você já tem mudado isso? Cara, eu acho que ainda não. Assim, não sei se eu me sinto muito confortável. Então você usa literatura para criar de outra forma, né? Sim, sim. Eu não me sinto muito confortável, assim, ainda. Admiro quem tenha essa desinibição. Acho que hoje ela é quase imprescindível, sabe? Ela funciona para muitas coisas. Eu ainda não tenho esse time, sabe? Uhum. Você é uma figura muito simpática, carismática. Ah, agradeço. A minha impressão, a sua também, Tadeu? Também, totalmente. Olha, Totalmente olha. mesmo. Me diz por que você não vai entrar para a história com um sorriso estampado no rosto? Então, porque eu não tenho uma foto minha sorrindo, essa ainda não tenho, e porque não dava em 2020 para entrar para a história com um sorriso estampado no rosto. Acho que não dava para contar uma história feliz em 2020. Uma história verdadeira, feliz, acho que não dava para ser contada. Agora, talvez dê, sabe? A gente está em ano de eleição e acho que importam as histórias felizes serem contadas. Você está esperançoso esse ano? Eu tô muito esperançoso, assim. E além da esperança, sabe? Eu acho que esperança eu tava na pandemia, talvez eu estivesse esperançoso. Agora eu acho que é um sentimento maior. A gente está chegando, né? Quase chegando lá, né? Quase chegando lá, muita coisa acontecendo e a gente está tendo acesso a muita coisa e eu acho que seria muito cruel a gente fingir que não está vendo tudo o que está acontecendo, e eu acho isso coletivamente, assim, para quem é da terceira via ou de outras, sabe, até, inclusive. Sabe? Não há terceira via. O Rabiscos é da linha que não há terceira via. É isso, não há terceira via. Não tem pra onde correr. Não tem mesmo, gente. Ô Caio, a gente vai partir para a reta final e a gente tem um bate-bola
que é uma super novidade do mundo das entrevistas, que é o nosso bate-bola, onde a Lua faz uma pergunta e a gente manda uma palavra e você manda outra pra gente. Olha, Riscos beleza. e rabiscos, vamos ouvir a vinheta. Subúrbio, Deslocamento. bala, Política. saudade, Saudade. Nossa, isso é muito mais difícil, né? Esse quadro é muito mais difícil quando a gente está participando. Saudade. Gente, meu Deus. Tá. Saudade e estou agora do calor. Todos ótimo. nós. Todos Eu nós, né? também. Mãe, Tudo. Minha mãe é isso. É o lugar de onde eu venho. pai, O lugar onde eu estou aprendendo todos os dias a querer conviver. lembrança, Lembrança, literatura. Deus, Deus, gente boa, pô. Gente fina, se existir. fotografia, Fotografia, dá uma falsa identidade. Muito bom. É isso, olha. A Eu vou gente- depois pensar cada uma de novo, gente. Eu vou criar Nossa, várias isso acontece muito. mundo, com todo mundo. Isso daí é todo mundo pensa depois o que de fato queria ter respondido. Uhum. O podcast vai acabar, vão vir várias respostas, né? Ó, eu quero um compromisso. Fotografia, né, que me marcou, que estava lá. É verdade, Uhum. falou fotografia. Quero um compromisso do Caio e a gente tomar uma cerveja junto um dia pessoalmente, então, por favor. Pô, vamos É uma com toda simpatia, pô. certeza. Vai ser muito gostoso. Vamos, nós três tomar uma cerveja, com toda certeza. Esperar um calor um final de semana. Senão a gente toma um vinho também. Pode ser. Uma cachaça, né? Uma cachaça. Só bora, juntar tudo isso, então. Vamos trocar uma ideia pessoalmente. Simpatia, Bora. cara. Pô, que legal falar contigo. Quero mandar um beijo pra Carola, que te indicou aqui. A Carola que indicou a Rani também, que sempre dá nomes legais aí pra gente. E, pô, simpatia, adorei te conhecer, adorei conhecer sua história, adorei conhecer seu percurso literário, como é bonito ver um menino jovem aí despontando, né? Terceiro livro e falando de temas tão sensíveis, ter uma luta política aí pela frente. Obrigado mesmo. Rabiscos. Obrigada, agradece. Caio. Gente, eu que agradeço muito, já acompanho o canal, agradeço muito, a troca foi muito boa, bora marcar essa cerveja, Bora. agradeço muito também a Bora Carola, e é isso, obrigado mesmo pelo espaço, gente. Obrigado, a casa é E sua. a gente te espera nos próximos livros. Isso Com aí. certeza, com toda certeza, pode deixar. Já Voltarei. fica o convite aqui, hein? Voltarei, então. Valeu, É isso. pessoal de casa. Quinta-feira, Carol Pedrosa com cabine do filme. E às terças o papo é comigo e com a Lua. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.